E aí, pessoal, tudo bem? Nesta quinta-feira, Stuttgart e Union Berlin empataram em 2-2 no jogo de ida da repescagem do campeonato alemão. Com isso, o Union Berlin pode uma vitória simples em casa, e dependendo do caso até empates, colocam o Union Berlin na primeira divisão do campeonato alemão, na Bundesliga da próxima temporada. Seria a primeira vez na história que o Union Berlin chegaria aí entre os grandes do futebol alemão. Mas aí, que time é esse Union Berlin? Eles são o segundo time de Berlim. Aliás, por que Berlim, uma cidade tão importante, uma cidade com tanta história, uma cidade tão rica, não é mais forte no futebol? Afinal de contas, a Alemanha é um dos países mais ricos da Europa, Berlim é a maior cidade da Alemanha e não consegue ter tanta força aí. Só tem o Hertha Berlin, que é um time médio ali do futebol alemão. Bom, para contar essa história toda aí do futebol de Berlim, não tem como não contar a história de Berlim, até porque a história dos clubes também se envolve muito com isso. No início do futebol alemão, isso lá no começo do século XX, antes mesmo dos nazistas, o campeonato alemão era dividido por regiões. Então eram campeonatos regionais, o campeão de cada região ia disputar uma fase final nacional. Então surgiam vários clubes em várias regiões e os grandes clubes na verdade acabavam sendo definidos aí nesses mata-matas regionais, mata-mata nacional, e algumas forças acabavam prevalecendo, Então o Hamburgo, o Nuremberg, Colônia e o Hertha Berlin. Em Berlim, na região de Brandemburgo, o Hertha Berlin era o time dominante. Ainda que tivessem outros times, o Union Berlin chegou a ganhar uma vez o título regional, foi até a final do campeonato alemão e perdeu a final do campeonato alemão para o Hamburgo. Mas o Hertha era grande força, Tennis Borussia Berlin e Vitória Berlim também eram times importantes ali, mas não se comparavam ao Hertha. O Hertha disputava títulos, chegava a ganhar títulos, ganhou 2 títulos nos anos 30, era a grande força ali da região. Veio a Segunda Guerra Mundial e daí as coisas começaram a mudar. Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim dela, a Alemanha foi dividida entre as 4 grandes nações aliadas, era a União Soviética, França, Reino Unido e Estados Unidos. Então a cidade de Berlim foi dividida em 4 partes e a Alemanha como um todo foi dividida em 4 partes. Bom, naquele momento estava todo mundo meio legalzinho, todo mundo estava meio amiguinho aí na Segunda Guerra para ganhar do Hitler e do Mussolini. Mas depois disso a coisa começou a complicar, porque houve a Guerra Fria, o bloco socialista começou a se separar do bloco capitalista. E isso, claro, se refletiu na Alemanha. Então, que era para ser um país com intervenção de 4 outras nações, acabou virando 2 países. Porque as regiões controladas pela União Soviética começaram a não querer se conversar muito com as regiões controladas por Reino Unido, Estados Unidos e França. Então por isso a Alemanha acabou se dividindo. A parte de Estados Unidos, Alemanha e França virou a Alemanha Ocidental e a parte da União Soviética virou a Alemanha Oriental. Isso aconteceu também com Berlim. E Berlim era uma cidade que ficava no meio do que era a Alemanha Oriental. Então Berlim ali no meio, a cidade acabou dividida em 4 também. Então um lado virou Berlim Oriental, que era a capital da Alemanha Oriental, o outro lado virou Berlim Ocidental, que no final das contas virou uma ilha de gestão capitalista no meio de um país comunista. E no começo até tinha muita possibilidade das pessoas irem de um lugar para outro. Bom, a rede de metrô atravessava a cidade. Então havia ainda a possibilidade das pessoas circularem, apesar de ter muitas restrições. Até que nos anos 50 o lado comunista construiu o Muro de Berlim, que era um muro gigantesco que cercava o Berlim Ocidental do resto da Alemanha Oriental. Então virou realmente uma ilha ali, E isso acabou afetando o futebol. O Hertha Berlin era o grande time de futebol da cidade. Era o time mais vitorioso e o time, claro, de mais torcida. O problema é o seguinte: quando se dividiu a cidade ao meio, o que aconteceu? Metade da torcida não podia mais ver os jogos, porque metade da torcida ficou do lado oriental. Então metade da torcida não tinha mais possibilidade de ver o Hertha. O Hertha acabou sofrendo muito com isso, porque ele perdeu metade de sua torcida e, além de tudo isso, ele passou a ser um time de uma ilha. Então era uma região muito vigiada, uma região mais tensa, uma região muito cara, porque tudo que chegasse lá em Berlim Oriental tinha que chegar de avião, de aviões dos Estados Unidos, da França ou do Reino Unido. A Lufthansa não podia voar para Berlim Ocidental. Então
tudo isso ficou muito caro morar em Berlim, era desconfortável, era apertado, assim, muito jogador talvez não quisesse jogar lá, quer dizer, virou uma coisa trabalhosa, e Berlim acabou perdendo espaço, o Hertha acabou perdendo espaço, né? Apesar de todo o investimento ali que se tinha em fazer o lado ocidental de Berlim prosperar, até como sinalizações ali para o lado oriental. E o pior é que do lado oriental, os torcedores do Hertha queriam continuar torcendo pro Hertha, né? E não era tão complicado ter informação, em teoria, porque a gente tem uma imagem da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental de duas nações completamente separadas e que um não podia se comunicar com o outro, mas havia alguma permeabilidade ali, né? Por exemplo, sinal de rádio. Sinal de rádio passava. Então você podia, em Berlim Oriental, sintonizar o rádio e ouvir um jogo do Hertha na rádio da Berlim Ocidental. Você podia ouvir música da Alemanha Ocidental e vice-versa. Inclusive, há bandas da Alemanha Oriental, já nos anos 70 e 80, bandas de rock da Alemanha Oriental começaram a fazer muito sucesso no lado ocidental por causa dessa coisa de ficar ouvindo a rádio do outro país. Mas o Hertha dava para ouvir jogo. Só que isso começou a se apertar e ser pego ouvindo jogos do Hertha, ouvindo rádios da Alemanha Ocidental, passou a ser algo mal visto, e algo mal visto é um pouco mais perigoso do que simplesmente estarem te olhando feio, né? Isso poderia começar a configurar que você pudesse ser um possível traidor, um possível espião, qualquer coisa assim. Então, a torcida do Hertha começou a ter dificuldades aos poucos de acompanhar o Hertha. Enquanto isso, o futebol da Alemanha Oriental começou a criar vida própria. O Tênis Borussia Berlim e o Vitória Berlim também eram times de Berlim Ocidental, e eles existem até hoje. No lado oriental, o governo da Alemanha Oriental criou times, e como no modelo dos países comunistas lá do leste europeu, muitos órgãos de governo eram donos de times, né? No caso de Berlim, os dois principais eram o Dinamo de Berlim e o Vorwärts Berlim. O Vorwärts Berlim era um time do exército e o Dinamo de Berlim era um time da Stasi, né, que era a polícia secreta. Bom, não precisa pensar muito para imaginar que a população em si não gostava dessas duas instituições, né, porque elas que promoviam a perseguição, a espionagem e, no final das contas, a manutenção de um regime ditatorial ali na Alemanha Oriental. Então a população começou a se alinhar com o Union Berlin, porque o Union Berlin era o time dos sindicatos, que dentro do funcionamento ali da economia e da sociedade na Alemanha Oriental, ser o time dos sindicatos basicamente você era o time do povo, você era o time do trabalhador, você era o time do cidadão comum. Você não era o time de nenhum órgão estatal, você era um time de cidadão comum. Então o Union Berlin passou a ser o time mais popular, passou a ser o time que começou a atrair a torcida, e muita gente começou a gostar do Union Berlin, né? Temos até um exemplo conhecido aqui no Brasil do Gerd Wenzel, um comentarista de futebol alemão dos canais ESPN. Ele nasceu em Berlim Oriental e ele torce para o Union Berlin, então ele deve estar bem feliz aí com o momento do Union Berlin. Até mandei uma saudação para ele todos esses dias, e ele é um exemplo aí de torcedor do Union Berlin. O Union Berlin começou a ter torcida, mas não tinha dinheiro. E também não tinha certas ajudas ali no campeonato, né? Ele até ganhou uma vez a Copa da Alemanha Oriental. Mas, fora isso, era um time ioiô, aquele time que sobe e desce da primeira para a segunda divisão. E não era um time muito relevante do ponto de vista técnico. Todo o dinheiro era investido no Dinamo de Berlim, no Dinamo de Dresden, que também era ligado à Stasi, no Vorwärts Berlim, no Lokomotiv Leipzig, que também acabou sofrendo essa questão aí, né? Um time que era ligado a órgãos estatais. Quando a Alemanha Oriental caiu, o Lokomotiv Leipzig perdeu boa parte da sua torcida. Hoje é um time pequeno e Leipzig teve que meio que construir o time lá, o Red Bull, para voltar a ter força no futebol. O Magdeburg era um time forte. O Magdeburg chegou a ganhar a Copa Europeia, competições continentais. Esses times que acabavam prosperando, o Energie Cottbus, que era ligado à empresa de energia também. E o Union não saía do lugar, mas tinha muita torcida. O Dinamo de Berlim chegou a ser 10 vezes seguidas campeão alemão oriental, né? Era claramente o time mais forte, mas não era só investimento que eles tinham, também tinha muita ajuda de arbitragem, tinha muita manipulação de resultados ali, porque era uma forma de promover o regime. Quando o comunismo cai e a Alemanha se reunifica,
os times que tinham esses favorecimentos estatais acabaram ruindo, porque eles não tinham torcida, então eles começaram a perder base, né, base de sustentação, até econômica, né. O Dinamo de Berlim virou um time pequenininho, o Vorwärts Berlim, já na época da Alemanha Oriental, tinha se mudado de cidade, mudou para Frankfurt an der Oder, que não é a Frankfurt do Eintracht Frankfurt, né, que é Frankfurt am Main, que é Frankfurt às beiras do Rio Meno. Essa é Frankfurt às beiras do Rio Oder, que fica na antiga Alemanha Oriental. E esses times meio que ruíram. O Tênis Borussia e o Vitória Berlim ainda existem, mas ficaram fraquinhos, né, acabaram não aguentando tanto. Mas o Union Berlin tinha uma base ali, né, tinha uma torcida. Ele não tinha muito dinheiro, não tinha estrutura, porque era um time pequeno. Tinha um estádio pequenininho, que é o estádio que eles usam até hoje, que é o Anderalter Fosterei, que fica no meio de um parque na Berlim Oriental. É um estádio bem legal. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse estádio, porque eu acho que todo clube médio e pequeno do Brasil deveria dar uma passeada naquele estádio para ter ideia de como construir um estádio seu, se for fazer. Porque é um estádio pequenininho, mas cabe 20 mil pessoas e bem apertadinho ali, dá um alçapão, todo time pequeno, e deve ter sido barato de construir. O Union Berlin tinha alguma base ali. A torcida começou a apoiar e ele continua tendo essa pegada de ser um time que defende a população, que defende o povo. Ele era um time que servia aí de símbolo de combate, símbolo de resistência ao regime comunista. Depois virou um time de símbolo de em favor de políticas, em favor da sociedade, em favor da população. Hoje ele até é categorizado como um clube de esquerda, como o São Paulo, que é até mais famoso nesse aspecto. A Union Berlin é categorizado como um clube de esquerda, mas ele é um clube de esquerda sui generis, porque ele é um clube de esquerda que ele combateu o comunismo. Ele foi um símbolo de luta contra o comunismo quando ele esteve sob o regime comunista. Então, mostra também esse negócio de direita e esquerda ali, é um negócio bem mais complexo aí nos olhos do mundo de hoje, em comparação com o que era na década de 60, 70, durante a Guerra Fria. Mas o Union Berlin continuou com essa pegada e virou um time meio alternativo. A Nina Hagen, que é uma roqueira punk da Alemanha Oriental, é torcedora do Union Berlin. Ela que é a garota de Berlim do Supla. E a Nina Hagen compôs o hino do Union Berlin. O Eiser Union, que é União dos Metalúrgicos, mas nesse caso não porque ser exatamente o time de metalúrgico, mas mais porque era um símbolo, né, no caso trabalhar na indústria pesada, né, era um símbolo de ser trabalhador ainda no universo da Alemanha Oriental, né? Então ela compôs o hino tocado antes de todo jogo. O primeiro vídeo deste meu canal aqui, quando na verdade ele não era bem um canal, né, só era um perfil meu que eu joguei um vídeo, foi uma vez que eu fui num jogo do Union Berlin e o time entrando em campo ao som do hino. Então eu vou deixar aqui no canto esse link aí para vocês poderem ver como que é entrar no campo, que é muito legal. Mas então o time começou a subir, saiu da terceira divisão, foi para a segunda, chegou a cair para a terceira de novo, voltou para a segunda e está bem estacionado ali na segunda divisão, tentando se estruturar ali para chegar primeiro e talvez consiga agora pela primeira vez. Existe rivalidade com o Hertha, mas não é tanta assim, porque eles viveram boa parte da sua história separados. A maior rivalidade do Hertha é com o Tênis Borussia Berlim, que hoje é um time pequenininho, mas era o grande rival deles ali no começo da Alemanha Ocidental, do período pós-separação. O Union Berlin acabou também não sendo um time tão unânime ainda na Alemanha Oriental, né? Porque tinha gente que não torcia para eles, apesar de tudo, não é 100% dos alemães orientais que torciam pro Union Berlin, né? Então assim, ele também tem mais torcida que os outros da Berlim Oriental, mas também não chega a ser um time de massa. Então isso também complica um pouco a vida deles. Mas é um time que está tentando subir, está tentando voltar, e seria muito legal ver Berlim com dois times na primeira divisão. Aí até, de repente, acirra um pouco a rivalidade, o que seria talvez saudável até do ponto de vista de incentivo, de aquecer um pouco o futebol na cidade e até motivar investimentos. E vamos ver o que acontece aí. De qualquer forma, aí fica registrada a história do Union Berlin, como é que esse time surgiu, porque ele era um time que era muito pouco relevante do ponto de vista esportivo, né, em campo, na Alemanha Oriental, mas é o único time de Berlim Oriental que no final das contas está prosperando, né, tem algum nível de competitividade ali. Já até fez uma boa campanha na Copa da Alemanha esse ano, deu um trabalhão desgraçado lá pro Borussia Dortmund. Então
Vamos ver como é que fica o Union Berlin. E o Hertha ali, né, no meio da tabela do futebol alemão, na temporada passada, retrasada, até fez uma boa campanha, deu sinal que poderia brigar por Champions League, acabou não conseguindo, né. Vamos ver como o Hertha fica aí, né. O Hertha que joga no Estádio Olímpico, que foi o jogo dos Jogos Olímpicos de 36 em Berlim, que ficava na Berlim Oriental. O grande estádio ficava na Berlim Ocidental. O grande estádio da Berlim Oriental não era do Union, né? O Union, eu falei, jogava um estádio pequenininho, era do Dinamo de Berlim. Hoje é um estádio que está ali meio sem uso, né? O Dinamo de Berlim ainda usa lá, mas assim, não consegue ter a capacidade toda torcida para encher aquele estádio. Mas é isso. Como registro, essas duas camisas aqui da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, né? Da Alemanha Oriental da Copa de 74, da Alemanha Ocidental da Copa de 90. Isso é para lembrar que a Copa de 90, quem ganhou foi a Alemanha Ocidental. As Alemanhas não estavam unificadas. Tem muito lugar que fala que a Alemanha ganhou a Copa de 90 já unificada, mas não. Foi a Alemanha Ocidental que ganhou, ainda era separado, tá? Inclusive, pouco antes da Copa de 90, a Alemanha Oriental fez um amistoso contra o Brasil no Maracanã, empatou 3-3. E o último jogo da Alemanha Oriental foi em agosto de 1990, depois da Copa, tá? E o grande craque da Alemanha Oriental na época era o Matthias Sammer, que depois fez muito sucesso no Borussia Dortmund e na Alemanha unificada, né? Outro grande jogador vindo da Alemanha Oriental, que é pós unificação, era o Ballack. O Ballack também era da Alemanha Oriental e ele não chegou a jogar pela seleção da Alemanha Oriental, né? Ele era jovem quando o país unificou, mas ele cresceu ainda na época da Alemanha Oriental. Como dica de leitura, esse livro vai ser um pouco difícil de arranjar, tá? Mas isso aqui é o guia do Museu da Alemanha Oriental que tem lá em Berlim. Tá? Mas ele não é bem um guia do museu, né? Que o guia do museu em geral fica contando lá as alas do museu, o que tem cada uma, para você entender as obras. Esse aqui, na verdade, é um livrinho que conta como que era viver na Alemanha Oriental. Como que era a vida na Alemanha Oriental no dia a dia, a questão até de comprar casa, se você quisesse comprar um apartamento, ouvir rádio, comer, todas essas coisas, né? Então esse livrinho ajuda bastante aqui. Também sei bastante dessa história porque a minha irmã é casada com um alemão. A minha irmã mora na Alemanha, ela é casada com um alemão. Ela mora em Bonn, que era a capital da Alemanha Ocidental. Mas o marido dela, o meu cunhado, ele é de família alemã oriental. Ele nasceu na Alemanha Ocidental. A mãe dele se mudou da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental quando ele estava na barriga dela. Então a família toda é da Alemanha Oriental e eles contam várias histórias aí, como era possível, por exemplo, trocar cartas da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Só que você tinha que saber que a carta, certamente o governo oriental ia dar uma lida nela, e se tivesse qualquer conteúdo subversivo ou complicado, você teria sérios problemas com isso. Então você podia trocar carta, mas você não podia fazer muitas coisas que pudessem ser complicadas ali, né? Mas é isso, então fica a dica aqui para se vocês quiserem conhecer a história de Berlim também, é uma história sensacional. A história do século XX toda passou por ali, né? E o futebol de Berlim acabou sendo muito reflexo disso, a forma como ele se desenvolveu, tá bom? Mas é isso, então vamos ver. Aí, digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, clica no sininho para receber notificações. Digam aí o que vocês achariam da ideia de ter dois times de Berlim na primeira divisão, de ter um clássico berlinense na Bundesliga, tá bom? Um abraço e até mais.